Todos, bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Confesso que, apesar do nervosismo que sempre nos acompanha nas apresentações, 2 meses, 3 meses praticamente de ausência da tribuna, apesar de, estávamos com saudade. E ainda mais, de pronto, de chofre, um tema como esse que fui presenteada. Como Marcos colocou, um tema complexo. E haja complexidade. Confesso, deu trabalho. E que os bons espíritos nos ajudem, que possamos passar aquilo que é a proposta acerca desse despertar da consciência, dos golpes na consciência. Eu estava conversando com o Marcos, se eu estivesse aí, eu não esperaria o que vai ser colocado, porque eu pensaria o quê? Os golpes que a gente leva na consciência ao longo da vida para esse nosso despertar. Mas esse trabalho, a base que foi nos oferecida, é um trabalho de um companheiro nosso de Minas Gerais, do Juiz de Fora, William Gonçalves. Ele é trabalhador do Centro Espírita Em Busca da Paz. E ele trata nessa matéria a respeito dos golpes sofridos pela humanidade ao longo dos tempos para esse despertar. Então, ele não trata dos golpes em nossa consciência individualmente, mas da humanidade ao longo da história dessa humanidade. Então, desde o princípio das eras, foram traçados, como ele fala, foram programados eventos que viabilizasse esse despertar da consciência. Conta-nos Humberto de Campos, e ele coloca isso bem no início da matéria, como um golpe certeiro. E ele coloca isso como exemplo, como modelo de amor e perdão incondicionais que nos foi oferecido pelo Mestre Jesus nos momentos finais da sua crucificação. Então, Humberto de Campos conta na obra A Estante de Vida, também psicografado por Chico Xavier, que nos momentos finais da crucificação de Jesus, um número enorme de espíritos angélicos se aproximaram da cruz. Era um número enorme de espíritos, de anjos celestiais, que entoavam cânticos naquele momento final da crucificação de Jesus. Era como se fosse já a festa do retorno do Mestre às esferas espirituais para a governabilidade do planeta. Então, junto àqueles anjos que entoavam cânticos angelicais, também chegavam outros espíritos, também de alta hierarquia, para consolar Maria, João e os outros espíritos, os outros discípulos. Chegavam também anjos da caridade. E naquele momento em que aqueles espíritos, aqueles anjos estavam colocando soluções, ungüentos naquelas feridas do Mestre, vem um anjo que Humberto de Campos chama de anjo solitário, é o anjo da caridade. Então se aproxima esse anjo como se fosse deslocado daquele grupo angelical. Então esse anjo se aproxima e olha fixamente nos olhos de Jesus. E ele percebe que o Mestre quer falar alguma coisa. Então ele encosta o ouvido nos lábios do Mestre. E ele sente que o Mestre balbucia alguma coisa. E ele se esforça um pouco mais. Imediatamente, conta-nos Humberto de Campos, esse anjo sai em disparada
tomando uma outra direção. O irmão X, Humberto de Campos, vai nos dizer que o recado que o que Jesus balbuciou para aquele anjo, foi que ele fosse socorrer Judas, que acabara de se suicidar, porque não suportara a consciência de que o mestre estava sendo crucificado por culpa da sua ambição política. Judas ainda não sabia que para conquistar o reino dos céus é pela pureza do coração. Então, Humberto de Campos diz que aquele era o anjo da caridade. E então ele sai em disparada e vai socorrer Judas, que havia denunciado o Mestre Jesus. Aquele tempo, as lições de Jesus, como ainda hoje o é, eram muito difíceis de ser assimilada. Mas esse gesto do mestre, para aqueles anjos, para aqueles espíritos angelicais que estavam ali se acercando do mestre, aquela atitude dele em mandar consolar aquele que houver denunciado, que houver entregue aos romanos, aquele gesto não causava nenhuma surpresa, porque eram todos espíritos angelicais, os espíritos superiores. Então, a eles não causava nenhuma surpresa, mas para tantos outros espíritos, aquilo causava profunda estranheza. Por quê? Porque não estavam preparados para entender uma postura daquela do Mestre Jesus, para entender os ensinamentos do Mestre. Como ainda hoje, quanta dificuldade nós temos, apesar de conhecer, apesar de ouvir, através de uma fala, através de uma lição, enfim, uma música, as mensagens do Mestre, mas quanta dificuldade nós ainda temos de vivenciar aqueles ensinos. Então, havia aquelas pessoas que tinham essa dificuldade, embora tivesse outras que conheciam, que avançavam no conhecimento, mas continuavam com aquela dificuldade de vivenciar as lições do Mestre. Porque, assim como em nós, hoje, que conhecemos um pouco da mensagem do Evangelho de Jesus, o que sobra em nós que dificulta esse despertar, que dificulta pôr em prática essas lições que a gente, quando ouve, quando a gente lê, é isso. Mas é a dificuldade de pôr em prática. O que sobra em nós para ter essa dificuldade? Quais são os dois maiores vícios de toda a humanidade? Então, realmente, é nosso orgulho, é nossa vaidade, é o nosso egoísmo que impede, muitas vezes, de, num esforço maior, praticar o bem. Então, essas grandes verdades que o Mestre Jesus nos traz para esse despertar, requer de cada um de nós uma reestruturação. Requer de nós que deixemos para trás esse homem velho que insiste em permanecer conosco. E deixemos fluir, deixemos nascer esse homem novo que irá, sim, vivenciar os ensinamentos de Jesus. Vejam que há mais de 2000 anos, quando o Mestre Jesus aqui esteve, já encontrava essa dificuldade. Os anos se passaram, os séculos se passaram e ainda hoje temos toda essa dificuldade. É que ainda estamos no segundo degrau da escala evolutiva. E naquele tempo éramos ainda, naturalmente, muito mais primitivos do que ainda somos hoje. Então, e é essa proximidade nossa, da nossa origem, é que dificulta esse entendimento, esse nosso despertar para as verdades espirituais. Mas Jesus sabia
que essa desarrumação, essa desestruturação psíquica que os ensinamentos traria, seria benéfico. Sabia também que muito ia demorar. Daí, terem sido programados ao longo do tempo diversos eventos que iria culminar com o despertar das criaturas para a espiritualidade. A gente sabe que a lei de progresso é a lei natural, que é a base do nosso progresso evolutivo. Nada é estacionado no universo. Tudo está sempre, constantemente em movimento. Mesmo que esse movimento seja lento, seja invisível a esses nossos poucos sensíveis ouvidos, ou esses nossos poucos olhos, pouca sensibilidade dos nossos olhos. Então, essas transformações, elas vão ocorrendo, mesmo realmente que seja imperceptível para nós. E esse processo evolutivo de despertar é tratado na Revista Espírita, publicada em maio de 1865, é tratado por Pascal, filósofo francês. Ele diz que tudo segue um padrão de aperfeiçoamento imutável ditado pela inteligência de Deus. E ele vai nos dizer que a humanidade é semelhante a um homem que cresce, que progride continuamente e que continuamente fosse adquirindo novos conhecimentos. Então, o homem está sempre, mesmo como a gente colocou há pouco, que isso seja imperceptível. Não, fulano não está crescendo não, não está evoluindo não. Isso ainda vai demorar N encarnações para evoluir. Mesmo que isso seja imperceptível, no olhar de Pascal, o homem está continuamente se aperfeiçoando. E considerando a nossa realidade enquanto espíritos imortais, o processo é exatamente o mesmo, com a diferença que ora estamos no plano espiritual e ora no plano físico. Então, estamos evoluindo, estamos crescendo continuamente. Até mesmo a matéria, como nós identificamos, como nós conhecemos nessa atual circunstância, como nós nos encontramos, ela sofre transformações. Basta a gente ver não, mas entender que os espíritos, com a sua evolução, os espíritos vão adquirindo um corpo mais sutil. Hoje a gente precisa desse corpo pesado pela nossa imperfeição, mas à medida que vamos evoluindo, vai havendo uma sutileza, essa matéria vai se transformando numa matéria mais fina, numa matéria menos densa, numa matéria mais sutil. Então, a gente vê, a gente observa como cada processo é cuidadosamente trabalhado até que possa atingir um aperfeiçoamento completo. Mas nada é de graça, nada é tão fácil. Requer de nós esforço, e esforço que não é simples, esforço árduo, dedicação, boa vontade, perseverança, enfim. E Jesus sabia que esse despertar da humanidade iria requerer muito esforço, muita boa vontade. E era preciso que sofrêssemos, então, várias experiências e aprendêssemos com essas vivências a enfrentar com coragem, com sabedoria, os obstáculos que certamente encontraria. Então, os obstáculos funcionam para nós como aprendizado,
como oportunidade de aprender a superar essas dificuldades e continuar, então, a nossa caminhada. Vamos falar um pouquinho de física. Diz a primeira lei de Newton que quando as forças que atuam sobre um corpo, em um corpo parado, é nula, esse corpo continua estático ou em movimento retilíneo uniforme. O que isso tem a ver, Magda? Vamos trazer para a nossa realidade. Se nós não recebêssemos os estímulos que nos impulsionassem a sair do comodismo em que nós muitas vezes nos encontramos, a nossa evolução se daria em ritmo muito lento. Ou talvez ficaríamos parados até que a força natural, por vontade natural, nos levasse adiante. Diz Pascal, voltando novamente ao filósofo francês, se o homem não tivesse nada a temer, se acomodaria na sua preguiça e jamais iria avançar na evolução. Então, os obstáculos que encontramos, eles são exatamente para despertar em nós esse desejo de crescer, essas potencialidades que estão guardadas, esses tesouros que estão guardados em nós. E se não fosse um empurrãozinho da própria natureza, do próprio Jesus, o que envolve as nossas circunstâncias, ficaríamos realmente estacionados. Então, de impulso a impulso, de obstáculo em obstáculo, a gente vai crescendo. Apesar de que a gente olha a humanidade, o estado em que tudo se encontra, a gente chega a questionar. Estamos evoluindo? Sim. Gradativamente. Como o nosso companheiro Romário dizia, sempre com muita frequência, a natureza não dá saltos. Então, é lentamente que o progresso e que esse despertar acontece. Mesmo porque, qual seria a justificativa, o objetivo da imortalidade, da reencarnação, se permanecêssemos estacionados? Não teria razão de ser, não teria motivo. E daí a gente observa os inesgotáveis esforços que o próprio Jesus, no nosso dia a dia, nos oferece em benefício do nosso despertar. As bases do Evangelho de Jesus, sabemos, amor e caridade. Jesus sabia da imaturidade daquelas criaturas àquele tempo. Então, esse despertar não poderia se dar de forma abrupta. Era preciso paciência, era preciso calma, era preciso aguardar pacientemente, como ele o faz até hoje, esperando o nosso despertar. Então, dessa forma, ele não poderia permitir que esses golpes ocorressem de forma abrupta na consciência das pessoas. Daí terem sido programados diversos eventos, objetivando assim o despertar das criaturas humanas. Então, isso vem acontecendo desde os primeiros tempos, desde as primeiras eras. Vem acontecendo eventos que têm o objetivo maior de fazer com que as nossas consciências sejam despertas. A vinda de dois espíritos culminaria com o primeiro golpe. Sócrates, não é Sócrates não, viu? Sócrates e Platão.
foram considerados pelo autor da matéria como o primeiro golpe nas consciências da humanidade para esse despertar. Sócrates e Platão, dois espíritos, grandes espíritos, que trouxeram o seu pensamento, e o seu pensamento iria influenciar no pensamento dos outros pensadores, dos outros filósofos que viriam a seguir. Naturalmente, receberam críticas, sofreram, mas eles sabiam que as suas ideias iam servir de base para o futuro. Sócrates tinha uma vida muito simples, era uma criatura extremamente simples e não aceitava nada de ninguém. Dizia que ele era, toda essa simplicidade dele, que ele não precisava de nada, porque ele se sentia como realmente pertencente a uma divindade. Então ele não necessitava de nada, ele não precisava de nada. E se a preocupação maior de Sócrates era se ocupar das outras pessoas, se ocupar com as outras pessoas. Era o amor ao próximo, tão enfatizado pelo Mestre Jesus, que veio depois, e que Sócrates já falava. Sócrates foi acusado injustamente por corromper a juventude. Mas tudo o que ele fazia era objetivando o despertar das consciências das pessoas. Era levar as pessoas a desabrochar nelas o saber, o bem, o conhecer. Levar as pessoas a desenvolver as suas potencialidades. E nos diz Sócrates que o autoconhecimento é de suma importância para todos nós. Diz mesmo que antes de conhecer algo fora de nós, o importante é conhecermos a nós mesmos. Na sequência de eventos, de golpes na humanidade, o autor cita Moisés, grande legislador, autoritário, mas adequado à sua época. Moisés tinha a missão de arrebatar, de orientar aquelas pessoas, de, com seu trabalho, induzir as criaturas, preparando-as para a vinda, a chegada do Mestre Jesus. Dando continuidade a esses golpes trazidos pelo autor da matéria, ele fala do renascimento no planeta Terra de João Batista, que, segundo Jesus, foi o maior espírito que esteve entre nós. E isto está exarado em Mateus capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo, entre os que de mulher nasceu, não houve ninguém maior que João Batista. Todos os grandes pensadores que vieram desestabilizar esses padrões, esses paradigmas já existentes, eles traziam uma parte da verdade já à luz do Evangelho de Jesus. Todos tinham a mesma proposta, que é fazer a humanidade pensar por si mesmo, consciente de sua grandeza e da sua responsabilidade frente à vida. E a gente vai ver mais ali na frente como isso bate com as informações que a gente recebe da doutrina dos Espíritos. Mas mesmo com todo esse adiantamento, mesmo com todos esses golpes, mesmo com todo esse acontecido, ainda faltava muito para o despertar da maioria da humanidade. Haveria, naturalmente, aqueles que já tinham acesso a essas informações, a esses golpes, questionamentos, dúvidas, incertezas,
haveria aqueles que não iam aceitar, tipo, passar por dores lacinantes, enfim, muita coisa ainda estaria por fazer. Mas, por outro lado, havia aqueles que já conheciam esses ensinos, mas não aplicavam de forma adequada e continuavam a se comprometer perante as leis de Deus. Uma fase muito difícil, de muita angústia para toda a humanidade. E por falta de amor, por falta de caridade, quantas guerras, quanta violência, quantas barbáries, quantas dificuldades a gente tem conhecimento e ainda hoje são cometidos. Haja vista a gente ter acesso aos noticiários, aos últimos noticiários, a gente fica estarrecido. A gente realmente se questiona. E a lei do progresso? Mas, como a gente colocou, as coisas caminham lentamente, mas estamos sim evoluindo. E assim, Jesus, o governador planetário, ele precisava de algo mais, precisava dar uma saculejada, precisava tirar a humanidade da angústia em que a humanidade vivia. Era preciso mostrar ao homem que, apesar dele viver num planeta imenso, no planeta Terra, a Terra não era isso tudo, não. Havia outros planetas maiores e ele não era. Havia outros planetas até mais evoluídos que a Terra. Era preciso demonstrar ao homem que, apesar da sua inteligência, que apesar de pensante, ele veio lá de baixo, ele já havia sido inferior. E era preciso ainda mostrar que quão pequeninos era a criatura humana para se achar, se arvorar o dono do pedaço. Então, entraria na programação desses eventos para o despertar da consciência da humanidade os golpes voltados para a ciência. E esses golpes da ciência é retratado na oitava conferência de Freud, num texto que ele intitula Fixação em Traumas, o inconsciente. Eu achei muito interessante que eu fui pesquisando, aí eu fui lendo todas as conferências de Sócrates, e só falava de patologia mental. Meu Deus, onde é que vai chegar nesses golpes prescritos para a evolução da humanidade através da ciência? Até que na oitava conferência ele cita os golpes, 3 golpes, um cosmológico, um biológico e um psicológico. O cosmológico, ele vem com Nicolau Copérnico e com Galileu. Na antiguidade, o modelo era o geocentrismo. O modelo do sistema era o geocentrismo. Só que Copérnico descobriu que a Terra não era o centro do universo, que era o Sol. E aí isso deu uma confusão danada, porque havia religiões na antiguidade que eram pautadas no fato de que a Terra era o centro do universo. Então, isso deu uma confusão danada. Copérnico foi condenado, depois Galileu veio e comprovou e confirmou, também foi outra confusão com a igreja, e Galileu teve, inclusive, que se retratar perante a igreja, porque senão ele ia morrer, ele ia ser condenado. Então, para ele não morrer, para ele não ser condenado, ele, tá bom, se vocês querem assim, tá bom, a Terra não é o centro do universo.
Então, um dos golpes veio com a comprovação do heliocentrismo. O outro golpe veio com Charles Darwin, quando formulou a teoria da evolução das espécies. Porque o homem se achava o poderoso da criação, se achava o suprassumo, porque era o dono da criação, o poderoso da criação. E Charles Darwin, com a teoria da evolução das espécies, ele prova que o homem tem de origem animal. O segundo golpe. O terceiro golpe vem com o próprio Freud, com o estudo da mente. E ele coloca que o homem é um total desconhecido de si mesmo. Imagina a confusão que foi isso. Ele até simboliza, eu não sei se foi você, alguém que fez um trabalho aqui e expôs o consciente e inconsciente. Sócrates simboliza a mente como com um iceberg. A pontinha é o que o homem conhece de si mesmo, e a parte submersa, que é a maior parte, é o inconsciente. Então ele mostra, ele diz que o homem é um profundo desconhecedor de si mesmo. Freud para no terceiro golpe, mas William Gonçalves, ele vai mais em frente, vai mais longe, e ele aponta o quarto golpe, sofrido pela humanidade para o despertar da consciência. O quarto golpe vem com a chegada da doutrina espírita em meados do século XIX, quando o espiritualismo estava em polvorosa. Tudo estava acontecendo, as pessoas estudando, enfim. E Kardec era um espírito cuja missão era fazer esse despertar das consciências. Então, Kardec vai estudar a fundo aquele fenômeno das mesas girantes. E ele, estudando, observa o quê? As mesas realmente se movem. Há espíritos. E eles são mais ou menos inferior ou superior, a depender do grau evolutivo de cada um. Kardec ainda trouxe para nós a convicção de que somos imortais. Pensar que somos imortais e que temos responsabilidade sobre os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas ações, era alguma coisa que causava um certo desconforto a muitas criaturas. Kardec ainda nos trouxe a certeza que temos, sim, que assumir responsabilidade sobre os nossos atos. E essa verdade de assumir as consequências dos nossos atos doeu a muitas consciências. Mas, para aquelas consciências que já estavam semi-acordadas, isso foi algo muito positivo. E ainda trouxe-nos a certeza de que renascemos tantas e quantas vezes forem necessárias para o nosso adiantamento, para o nosso aperfeiçoamento. Dessa forma, as verdades de Jesus começam a tomar novos contornos com essa visão espírita. Vamos tomando mais consciência de quem somos e do que estamos fazendo aqui. E isso bate com aquela informação que falamos no início, quando os pensadores, o objetivo era fazer as pessoas tomarem consciências das suas potencialidades, da sua grandeza e da sua responsabilidade frente à vida. E aí não fazia mais sentido aquela coisa de consciência adormecida, porque muito já se houvera feito.
Muito já se havia trabalhado para o despertar das consciências. Além do que, as informações que passaram a chegar, vindas do plano espiritual. Então, as informações vinham de roldão. Então, já não se poderia falar em consciências adormecidas. É bem verdade que muitas criaturas, muitos de nós até, ainda continuamos com as nossas consciências adormecidas. E isso, quando observamos as ocorrências, quando observamos até mesmo as circunstâncias que nos envolvem no dia a dia, as nossas posturas, as nossas atitudes, a gente ainda se questiona. Mas nós sabemos, uma coisa é clara, é notória, mesmo que a gente queira fazer vistas grossas ou ouvidos moucos, as soluções já se encontram ao nosso alcance. As soluções para o despertar da nossa consciência, todos nós, já, pelo menos nós que estamos aqui, já temos acesso a essas informações para o nosso despertar. Jesus é o nosso roteiro seguro. Não tem como mais a gente achar ou dizer: eu não sabia, eu não conhecia. Há mais de 2000 anos, Jesus nos trouxe as suas lições de amor, ensinando-nos a conviver, ensinando-nos a transitar pela nossa existência, pelas diversas existências, porque somos seculares, somos seres milenares. Então, estamos vindo e retornando e recebendo aqui e ali aquela informação necessária para o nosso crescimento. E fazendo essa viagem no tempo, a gente percebe quão generoso o mestre, a sua equipe, os espíritos amigos têm sido conosco. Tem feito a favor da nossa evolução, individual ou coletiva. É tempo de quê? É tempo de propagar a mensagem do Cristo. É tempo de propagar o Evangelho, comprometidos que somos, que já o somos há muito tempo, com o seu Evangelho de amor. Que o mestre sabia que iria doer muito em nós essa transformação. Iria doer muito em nós esse despertar da nossa consciência. Mas ele não pediu pressa. E aguarda pacientemente que cada um de nós tenha esse despertar. Que saiamos desse sono algumas vezes profundo, quando nos pegamos, quando nos flagramos com atitudes totalmente contrárias ao bem, com atitudes totalmente contrárias a todos os ensinamentos que já recebemos do Mestre Jesus. E Jesus ainda tem nos facilitado até com a dor, quando necessário, para que a gente possa despertar, vislumbrando sempre um amanhã mais feliz. Que tenhamos sabedoria para atendermos esse chamamento do Mestre Jesus, para nos empenharmos em nos ajustarmos a essa lei de Deus, depurando em nós esses sentimentos que insistem em permanecer em nossas almas, esses sentimentos inferiores que ainda nos nutrem, impedindo esse nosso esforço,
esse nosso avanço no bem. Para encerrar nossa fala, eu gostaria de... Eu não consegui decorar, mas também não sou nem obrigada. Então, eu vou ler uma página que, assim, fecha esse despertar. É um grito de socorro em forma de oração. É da obra O Primado do Espírito, de Rubens Romanelli. É fantástico. Se pudermos fechar os nossos olhos para ouvir essa oração e internalizar cada palavra que a gente vai colocar. Senhor, inundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Fala-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasa-me na ardência do teu amor, e todavia insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu bem perto de mim, e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho. Abre-me os ouvidos surdos de vaidade, e sensibiliza-me o coração duro de maldade, para que eu descubra a tua divina presença na intimidade do meu ser. Muita paz a todos.